Quando eu era adolescente, eu me lembro de minha mãe dizer a mim e aos meus irmãos: não mintam para mim, não mintam para o seu pai. Cuidado com o que vocês ouvem na rua, cuidado com os conselhos que vocês recebem. Vocês não são todo mundo. Essas coisas de mãe. Ela sempre dizia: se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. E ontem eu conversava com o meu irmão e nós falávamos sobre a mentira. E este foi o melhor conselho que nossa mãe nos deu, foi a melhor orientação que nossa mãe nos deu, que foi fortalecida através do conhecimento da palavra, porque no Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 8, a partir do verso 44, o próprio Senhor Jesus diz: o pai da mentira é Satanás, aquele que mente está debaixo da autoridade do pai da mentira. E vocês acreditam que aquele que veio para roubar, matar e destruir vai permitir que espalhemos mentiras, que não tenhamos que dar conta disso? Em Lucas, capítulo 12, versos 2 e 3, a palavra de Deus diz: não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser trazido à luz. Ou seja, um dia, já falei sobre isso aqui, a mentira nos encontra e vai causar constrangimento, vai causar vergonha, porque ninguém quer ser pego mentindo, ninguém quer ser exposto. A gente só começa a ter noção do quanto a mentira é nociva quando a gente começa a magoar as pessoas que a gente ama. Mãe, pai, irmãos, marido, namorada, esposa, filhos. A mentira causa dor, causa separação, causa desunião, desilusão. Há uma passagem em Atos, capítulo 5, onde a Bíblia fala do casal Ananias e Safira. Naquela época, em Atos, depois de receberem a palavra pregada pelos apóstolos, depois de se converterem ao Espírito Santo de Deus, eles entenderam que nada era de ninguém, que tudo era de todos. Então, quem tinha mais dividia com quem tinha menos. E era comum que eles, quem tinha posses, vendessem terrenos, animais, levassem o dinheiro aos apóstolos e os apóstolos dividiam com os mais necessitados, de forma que todos ali viviam bem. Ninguém tinha falta de nada. E um dia Ananias vendeu um terreno. Vendeu por um valor e na hora de entregar disse ao apóstolo Pedro que havia vendido por outro valor. E Pedro disse a ele: Ananias, por que você se deixou seduzir por Satanás? Veja quem é o pai da mentira. Por que você se deixou seduzir por Satanás? Deus não tem relação com a mentira. Se mentimos, não temos relação com Deus. Então, Ananias ficou ali parado em frente a Pedro e Pedro completou: olha, o terreno era seu, você não precisava vender. Mesmo depois de vendido, o dinheiro era seu, você não era obrigado a dividi-lo com ninguém. Por que você se deixou seduzir? E Ananias caiu morto naquela hora. Então a pessoa diz: olha, eu minto para poder usar o cartão de crédito do meu marido, eu minto para não magoar, eu minto para poder sobreviver naquele lugar. Ali é difícil, Fátima, você não faz ideia. Se eu não mentir, eu vou ser demitido. Eu minto para a pessoa não ir embora. Eu minto para não constranger o outro. Que é isso, gente? Mentira é mentira. Todos nós mentimos e temos que nos livrarmos da mentira. E como conseguiremos fazer isso? Quando nós nos voltarmos para Deus e buscarmos conhecê-lo, buscarmos o Espírito Santo, buscarmos direção, buscarmos os dons do Espírito, domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, depende exclusivamente de Deus e não dos homens, você não está preocupado com o que o homem pensa, como ele vai reagir, se ele vai te manter ali ou não. Você depende de Deus, então é verdade, ponto final. É claro que isso tem um preço, né? Porque quando você fala a verdade, você não vai agradar todo mundo. E fatalmente você, humanamente falando, vai ter prejuízos, mas você é quem deve escolher de que lado quer ficar. A mentira é sedutora, mas o dia a conta chega, porque nós não escaparemos, nenhum de nós, crendo ou não no que diz o Evangelho, da lei da semeadura. Porque a palavra de Deus diz
aquele que plantar vai colher. Plantou girassol, não vai colher margaridas. Então eu fico com o conselho da minha mãe e com a orientação da palavra. Que não mintamos. Aprenda com Cristo.